Vocabulário, como expandir o seu vocabulário, como ter na sua cabeça um número gigantesco de palavras, expressões, estruturas do inglês que não te fazem passar por perrengue, que tudo que você lê, você entende, você conhece aquelas palavras. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Vinícius Rodrigues, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Por aqui você vai ter a sua dose diária de material de estudos de inglês na prática, com o que estudar para poder chegar no avançado, mas você vai ter também muita sacada de motivação, de método, como estudar, filosofia de estudo, você vai ter tudo isso por aqui também. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nada do que tá vendo por aí, porque tem muita coisa boa chegando, já tem muita coisa boa postada, horas e horas e horas de aula de inglês por aqui. Então seja bem-vindo! Vamos falar sobre vocabulário, um dos pilares do aprendizado de uma língua nova. Vocabulário é conjunto de palavras. Quando você fala que você tem um grande vocabulário em inglês, significa que você sabe um grande número de palavras. E aí você tem, por exemplo, vocabulário de Natal. São as palavras que são usadas no contexto de Natal. Vocabulário é isso. E aí vem a pergunta, né? Como que eu vou fazer para saber muitas palavras em inglês, para ter um vocabulário muito grande? A primeira coisa que eu posso te falar é como você não vai fazer. E como você não vai fazer é uma coisa que provavelmente você já fez. Em algum momento dos seus estudos de inglês, você já acessou, já pesquisou ou já recebeu uma lista de palavras, como uma tabela, por exemplo, a lista dos verbos em inglês. Aí tem aquela lista centenária, assim, com muitas centenas e centenas e centenas de palavras lá com inglês e português, inglês e português. To try, tentar, to drink, beber, to eat, comer, to think, pensar. Você já viu esse tipo de coisa? Esse é o tipo de coisa que você nunca mais vai fazer. Você nunca mais vai pesquisar tabela de palavras em inglês para baixar, tabelas das conjugações dos verbos, o passado, o contínuo, o futuro. Você nunca mais vai fazer esse tipo de coisa. Você nunca mais vai baixar a lista de vocabulário, as 200 características, 200 adjetivos mais usados no inglês. Você nunca mais vai fazer isso e eu vou te falar por quê. Língua não é tabuada. Língua não se aprende assim. Decore as 100 palavras mais usadas do inglês para o português e pronto, você fala 80% da língua. Não vai ser assim que vai funcionar. O seu cérebro tem muita dificuldade de aprender sem contexto. Ele tem muita dificuldade de aprender uma informação isolada. Por exemplo, eu chego para você e falo, decora que o número 14 em inglês é 14. Por exemplo, essa palavra é completamente isolada, sem contexto, assim. Igual você vai ver numa lista de palavras, porque não tem contexto. São só palavras soltas. E ele tem dificuldade de fazer esse tipo de memorização porque o seu cérebro ele gosta de associar coisas ao redor. Quanto mais contexto, mais história, melhor para o seu cérebro poder memorizar informação de palavras novas. Então, uma imagem que representa aquilo associado com a palavra, a frase maior onde você viu aquilo, daquela palavra nova, o que você estava assistindo, qual era o sentimento da cena, qual era o contexto que aquela pessoa que você ouviu falando aquela palavra estava inserido para poder usar aquela palavra. Toda essa zona ao redor da palavra faz com que o seu cérebro leve a memorização lá no teto. Você já ouviu isso, por exemplo? Ouviu uma música e essa música te fez lembrar um momento da sua vida que estava vivendo. Ou você sentiu um cheiro e lembrou imediatamente de um dia que você comeu com não sei quem e você tinha uma comida que lembrava aquele cheiro. Olha como o seu cérebro associa uma música a um momento, um rosto a um nome, ele associa muitas informações. Então quando você só tem uma informação isolada associada a uma informação isolada do português, ele tem muita dificuldade de guardar isso em massa. É por isso que se você tentasse decorar a sua lista telefônica do celular, você não ia conseguir. Você pega a sua lista de 300, 400 contatos do seu telefone aí. E aí você começa. Letra A, André. Aí começa no André lá. 9, 4 mil, não sei o quê, 35, 27. Aí você vai pro próximo já, a Aninha. Aí a Aninha tem outro número. Quando você chegar na letra B, você já vai ter esquecido tudo da letra A, porque não se decora informação assim isolada, tá bom? Então como que você vai fazer a partir de agora para ter um vocabulário grande em inglês, se não vai ser através da tabela de palavras? Aprenda palavras novas de forma gradativa, em frases de exemplo, dentro de contexto. Por exemplo, você estava numa aula de inglês em que você estava aprendendo sobre o passado, como que você vai ver as palavras no passado em inglês. Dentro daquela aula tinha frases de exemplo. Dentro dessas frases de exemplo tem diversas palavras novas que você não conhecia. Então, você não precisa, por exemplo, decorar as 300 frutas em inglês. Essas frutas vão aparecendo nas frases de exemplo, nos contextos, nas histórias, nas coisas que você tiver contato em inglês. E você vai gradativamente expandindo o seu vocabulário de frutas. Nossa, mas Vinícius, parece que é lento dessa forma. Parece que eu nunca vou chegar lá se eu só depender de deixar aparecer. Parece que eu nunca vou ter aprendido tudo. E vai. Foi assim que você aprendeu a sua própria língua?
Ninguém te colocou uma tabela de vocabulário no seu colo quando você estava aprendendo português e você era um bebezinho. Você simplesmente se expôs à língua ao seu redor e quando você foi ver, a quantidade de palavras em português que você conhecia já passava aí de centena de milhar. E a mesma coisa vai acontecer em inglês se você tratar com essa naturalidade. Você pode então focar no aprendizado de frases, foque no aprendizado de contextos, mini textos, aulas sobre padrões de frase, dentro dessas frases de exemplo tem vocabulário novo, foca nisso e não em palavras soltas. Só isso já vira completamente o jogo do seu aprendizado. Você quer ter aí, guardar uma tabela de palavras, por exemplo, com as conjugações dos verbos, só para você consultar eventualmente? Eu esqueci como é que é o verbo take no passado. Vai lá, consulta a tabelinha, I took, verdade. Consulta e guarda, só. É para consulta, é para referência. Não é para você sentar na frente da tabela e ficar lá. Take, took, taken, taken. Do, doing, did, done. Não é para você ficar fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não vai funcionar para você. Se você só aceitar essa abordagem, isso já vai tornar o seu aprendizado muito mais leve, muito mais fluido, porque você está entendendo que vai ser gradativo. Ao longo dos meses, você vai ter um vocabulário maior e maior. E aprendido de forma profunda, de forma dentro de contexto, que o seu cérebro está guardando. Pode parecer menos palavras em número, mas em termos de qualidade, a quantidade de memorização que você está tendo é muito maior por causa desse contexto. E se você parar para pensar, as palavras que são mais usadas na língua, as palavras mais famosas, as palavras mais comuns, se elas são mesmo as mais famosas, as mais comuns, as mais usadas, elas são as que mais vão aparecer para você. Afinal, são as mais comuns, são as mais famosas. Então, você naturalmente vai saber as 1000 palavras mais usadas do inglês, as 2000 palavras mais comuns do inglês. Porque se elas são as mais comuns mesmo, elas vão aparecer na sua vida, vão aparecer nos seus estudos, você vai ver. Então você nem precisa ligar para elas, nem precisa se preocupar em memorizar essas palavras, porque elas vão aparecer muito. E aqui vai um bônus para você. Com que material você pode começar para poder começar a aprender palavras novas, expandir o seu vocabulário em inglês, só que desse jeito, dentro de contexto, dentro de frases, sem ser uma tabela solta de vocabulário. Faz isso por alguma série de aulas que eu tenho aqui no meu canal do YouTube que eu vou te recomendar. Por exemplo, você pode assistir a série O que significa em inglês, em que eu pego, por exemplo, uma expressão, uma estruturazinha, uma expressão, um verbo geralmente, e a partir dele eu trago várias histórias, várias frases de exemplo. Dentro dessas frases de exemplo você tem muitas palavras novas, você vai aprender muito vocabulário novo dentro de histórias, dentro de contexto. Olha o interfone de novo. Se você quer começar do mais básico, do mais iniciante e ir desenvolvendo seu vocabulário dentro de estruturas bem fáceis de entender, faz a minha série Primeiras Frases em Inglês. Tem 50 episódios, estão aqui no meu YouTube, é só você acessar para poder assistir. Lá dentro, sim, você vai expandir o seu vocabulário, centenas de palavras novas, quiçá milhares de palavras novas que a gente tem dentro das frases de exemplo dessas aulas, mas dentro de contexto, dentro de histórias, dentro de situações que você vai passar, e não vai ser algo isolado que você vai aprender um monte de palavrinha solta, porque isso não gera conexão com a sua cabeça, você não vai memorizar desse jeito, tá bom? Faz aí essas recomendações de séries que eu te passei e tenho certeza que você vai gostar. Então lembra dessa abordagem para aprender vocabulário. Não é algo que você faz com atitude, por exemplo, hoje vou parar para aprender vocabulário, logo vou baixar essa lista de palavras. Não, você foca em aprender padrões novos da língua, padrões novos do inglês, estruturas novas do inglês. O vocabulário está embutido, você aprende palavras novas a partir dessa atividade que você faz de expandir a quantidade de estruturas do inglês que você conhece. Fez sentido? Me conta aqui nos comentários qual é a sua sacada em relação a isso, o que você mais gostou, o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Tô coletando as ideias e as sugestões de vocês para selecionar material para esses vídeos também, tá bom? Tô ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo e quaisquer dúvidas que você queira trazer. Então, se você foi novo por aqui, não estava inscrito ainda, se inscreva no canal, porque além de ter todo esse material na prática para você estudar inglês, chegar no nível bacana, criar uma base forte de língua inglesa nos seus estudos, você ainda vai ter todas essas sacadas de método, de aprendizado, de motivação, de como fazer para chegar lá. Tenho certeza que vai ser bom demais para você. Se inscreva por aqui, clica no gostei se você curtiu, a gente se vê nas próximas. Até lá!